Olá, hoje nós vamos falar sobre apreciação de obra, que pode ser sobre uma pintura, uma escultura, uma gravura, mesmo o teatro, a dança e a música, tá? Então, a primeira pergunta, o título, né, é a apreciação da obra. A primeira pergunta que eu sempre faço para vocês, que quando nós estamos na sala, é qual a primeira sensação ou sentimento você teve quando viu a obra, tá? Então, qual a primeira impressão que você tem da obra quando você vê, tá? Às vezes você vai ter uma sensação de tristeza, de alegria, ou de raiva, ou desespero, de angústia, e você vai prestar atenção nisso quando você vê no primeiro momento. Depois você vai observar quais são as cores que são usadas, as formas, se é forma círculo, quadrado, triângulo. Às vezes não tá a forma lá nítida, tá? Um círculo só, tá? No inconsciente, tá? Inconscientemente você vai conseguir ver um triângulo ou um quadrado lá, tá? Na obra. As linhas, se elas são finas, se elas são grossas, se elas são quebradas, se elas são tracejadas, se elas são curvas, tá? Qual o formato das linhas. Se elas estão em horizontal, se ela está em vertical, se ela está diagonal. E a textura. Esse de textura eu já passei uma atividade para vocês, tá? É claro que vai ficar um pouquinho mais difícil de nós avaliarmos isso como na questão virtual, tá? Mas eu vou explicar aqui só para vocês terem uma noção. Aqui, por exemplo, eu fiz esse quadro aqui, e aqui tem essa onça. Para fazer os pelos dela, eu fiz uma camada de tinta lisa, né, com degradê, igual eu mostrei para vocês na outra aula, e depois peguei o pincel redondo e fui fazendo os pelos, que nem aqui, ó, os bigodes dela, né, aqui, ó, tá? Os pelinhos do rosto dela. Então, a textura. Aqui, né, a textura de montanhas, de rocha, que você pode fazer, né, que tem textura de árvore, tem alguns que dá pra gente visualizar, tem outros que não. Aí, outra pergunta, né, outras coisas que a gente pode observar na obra. Tem pessoas, tem animais, vegetação, tem objetos, quais objetos que tem? Depois que nós fizemos essa avaliação aqui, né, e pensamos também na questão de material, é claro que como nós estamos virtualmente, fica um pouco complicado de perguntar sobre o material, mas tem alguns que dá pra gente perceber, que nem, por exemplo, o uso de revista, de jornal, colagem, tá? Dá pra perceber, tem outros que não. Esse material também pode ser, por exemplo, de gesso, de madeira, de metal, vários materiais que podem ser usados, tecido, né, e a tinta, tá? Aqui, o que você sente quando vê a obra? Tem algumas obras que, dependendo, dá um pouco de angústia. Eu lembro que tinha umas obras que eu via de um artista que eu não gostava de olhar o quadro dele. Às vezes até dava uma olhada mais, que era o Bruegel. Eu achava muito, me dá uma angústia, um desespero, eu não gostava de olhar, tá? E tem algumas pessoas que têm essa sensibilidade, às vezes até de sentir o cheiro da obra, né? Que nem, no caso, às vezes eu consigo sentir, eu mesma acho esquisito eu ter essas sensações, mas acabou se tornando uma coisa normal para mim. Bom, aqui a outra pergunta é qual o movimento artístico essa obra pertence. Se é impressionismo, se é expressionismo, futurismo, se faz parte do Renascimento, mas aí isso aí eu vou conversar com vocês com calma, tá? Não serão todas as perguntas, então é só para vocês poderem saber sobre o que pode ser as perguntas, tá? As perguntas que eu parei vai estar aí na plataforma. Qual nome você colocaria nessa obra se ela fosse sua, tá? Então, essa daí é uma das perguntas. E a outra, depois de apreciar e avaliar a obra, qual a sensação, sentimento a obra te causa, né?
depois de ter observado com calma, às vezes a gente muda a nossa opinião em relação às coisas, né? A mesma coisa é numa obra de arte, tá? Então, essa é a atividade. Vou colocar as perguntas e vocês vão responder ou fazer a atividade que eu pedi lá na plataforma, tá? Tchau, até a próxima!